Boa tarde. O Jornal A Redação inicia agora em transmissão ao vivo a terceira entrevista de sua série de entrevistas com todos os candidatos a governador de Goiás. Eu sou João Nunes e vou conduzir esta série de entrevistas com a editora-chefe do Jornal A Redação, Aline Mil. A definição do calendário destas entrevistas foi feita por meio de um sorteio em acordo com a assessoria de todos os candidatos. Nosso convidado hoje é o candidato professor Wesley, do PSOL. Bem-vindo, professor. Obrigado. Este programa será dividido em 3 partes. Na primeira, o candidato responde as perguntas formuladas pela editora Aline Mil e pela equipe de jornalistas do A Redação. O candidato terá 4 minutos para responder a cada pergunta. Na segunda parte, o candidato vai responder a perguntas formuladas pelos leitores e enviadas pelas redes sociais. Você pode participar colocando a hashtag EntrevistasAR no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também pode enviar diretamente pelo WhatsApp do jornal, que é o 6299567336. Este número está aí na home do jornal, no alto à direita. Na terceira parte, o candidato terá 10 minutos para suas considerações finais. Então, vamos à primeira pergunta. Candidato, por que o senhor quer ser governador de Goiás? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Boa tarde a todos que estamos acompanhando nesse momento. Primeiro, é um prazer, uma honra, uma satisfação para nós podermos ter essa oportunidade. Haja vista que atualmente no estado de Goiás não se tem esse processo democrático para todas as candidaturas em todos os veículos de comunicação. Portanto, o papel aqui do Jornal A Redação hoje é fundamental, porque está priorizando e oportunizando aos eleitores uma forma mais democrática e igualitária para que possamos conhecer as candidaturas e suas propostas. Sou o professor Wesley, sou morador de Valparaíso de Goiás, ali na região do entorno de Brasília, região conhecida como a terra do NEM. Nem Goiás, nem DF, ninguém assume. Uma região realmente excluída socialmente e, portanto, sou filiado ao PSOL desde 2004, a sua fundação, e me coloco como candidato ao governo do estado para essas eleições, por entender, João, Aline e também os nossos ouvintes, telespectadores, que sou a única candidatura que de fato representa a mudança para o estado de Goiás. Não estou atrelado a ninguém que administrou ou administra o estado de Goiás. Portanto, não temos ligações com ninguém e podemos de forma franca, aberta, falarmos de igual para igual sobre os problemas e os projetos para o estado de Goiás. Candidato, no seu programa de governo, o senhor defende escolas com estrutura mínima, alegando que as unidades de ensino aqui do estado, elas têm, elas parecem, abre aspas, presídios e hospícios. Fecha aspas. Como seria essa estrutura mínima? O que quer dizer essa estrutura mínima? Perfeito. Aline, o modelo estrutural das nossas escolas são quadradas e retangulares. Não apenas no estado de Goiás, mas é um modelo nacional para o Brasil. Escolas aos quais nós temos uma grade na entrada, nós temos um grande corredor com salas de aula de um lado, do outro, e um vão ao final que pode ser um pátio. Se nós formos analisar, lembram presídios. Portanto, para que a gente possa implantar, por exemplo, a educação em tempo integral, que é muito pregada hoje em dia, porque é até prevista constitucionalmente, nós precisamos criar uma escola com estrutura mínima para atender essas crianças e esses jovens. O nosso modelo é uma escola, ao contrário de ser retangular e quadrada, uma escola ovalada, com jardim, equipada com bibliotecas, laboratórios, com salas arejadas. Uma escola que dê condições para que o nosso estudante, de fato, atinja o aprendizado significativo, como pregava o Ausubel, que é fundamental que você dê prazer para que você possa ter condições de se atingir o seu objetivo. Nesse caso, o conhecimento. Portanto, um modelo, uma estrutura mínima, para que você possa, de fato, manter os alunos o dia inteiro numa escola. Candidato, nas eleições passadas, o PSOL se uniu ao PSTU. Sim. Por que a decisão de manter a chapa única nesse ano? Porque não se repetiu, em 2010. Perfeito. Primeiramente, falar que seria uma satisfação e uma honra para nós se estivéssemos com os companheiros do PSTU e do PCB para essas eleições.
Bom, nós temos o mesmo fim, mudança social, transformação, o caminho para o socialismo, que é possível. Entretanto, o mesmo fim com caminhos diferenciados, com estratégias diferentes. O PSOL lança uma candidatura nacional, que é a nossa companheira presidente Luciana Genro, candidata à presidência da República. Os companheiros do PSTU e PCB possuem também candidaturas próprias nacionais. Portanto, para o Estado de Goiás não se viabilizou. Não quer dizer que nós não possamos estar juntos, muito pelo contrário. Certamente estaremos juntos nas próximas empreitadas e a nossa candidatura, assim como é também dos companheiros, tenho certeza, é uma candidatura para ir além das urnas, para que possamos estar junto ao povo e às movimentações sociais que são tão fundamentais para o povo do Estado de Goiás. O senhor vive no entorno do Distrito Federal, acabou de dizer para a gente que mora em Valparaíso de Goiás. Quais são as soluções que o senhor propõe para tentar resolver os inúmeros problemas que aquela região tem? Inúmeros. Olha, a região do entorno é uma região extremamente, Aline, João, excluída socialmente. É uma região que muito mais vive a realidade do Distrito Federal do que a realidade do próprio Estado de Goiás. Para se ter uma ideia, é uma região formada por cidades chamadas cidades dormitórios, ou seja, a população, os trabalhadores, as trabalhadoras, acordam de madrugada ali, chegavam a acordar 4 da manhã, 4h30 da manhã e pegavam na época aquela antiga empresa Napolina, uma empresa de ônibus ruim, cara, corrupta, que financiava campanhas políticas e que bancava o monopólio do transporte daquela região. Esses trabalhadores ficavam 2, 3 horas em ônibus, nas idas e nas voltas, e davam todo o seu dia de trabalho para o Distrito Federal. Portanto, não vivem uma região ao qual a criminalidade cresce a olhos nus, a educação foi abandonada e não se existe saúde pública. Para nós do PSOL, fundamentalmente, iremos criar uma empresa pública de transporte para atender de forma circular a região do entorno. E em parceria com a União e DENIT, para que essa empresa possa fazer também o transporte interestadual. Não como ficou prometendo aí o Iris Rezende. O candidato Iris Rezende está sendo mal assessorado, está prometendo metrobus para o entorno. Os assessores precisam estudar mais para poder passar a informação correta para ele. Não se faz metrobus em região interestadual. Região interestadual, a discussão é com o DENIT. Portanto, nós estamos propondo uma empresa pública de transporte e também reativar a linha férrea, que liga Lusiânia a Brasília, um transporte barato, um transporte limpo e que não vai ter nenhum custo para o Estado de Goiás. Além disso, e aí não é apenas para o entorno de Brasília, mas é para todo o Estado de Goiás, uma proposta nossa é a criação da Polícia de Segurança Pública, uma polícia desmilitarizada e unificada, uma polícia que já está em trâmite no Congresso Nacional a partir da PEC 51, não é uma invenção do PSOL. Uma polícia que não seja repressiva, mas que seja educativa, preventiva, comunitária e que atue lado a lado a população e não amedrontando essa mesma população. Portanto, seria mais ou menos algumas propostas emergenciais para a questão do entorno. Haja vista que da segurança pública, João, é para todo o Estado de Goiás. E, candidato, o senhor é contrário à decisão do atual governo de adotar as organizações sociais na gestão dos principais hospitais do Estado. Caso eleito, o que o senhor faria? Qual seria a sua proposta nesse sentido? Primeiramente, Aline, você é a primeira jornalista que pergunta de forma correta o problema das OSS, os principais hospitais do Estado. Ou seja, na sua pergunta já vou responder. As OSS não atendem todo o Estado de Goiás. Voltando para a região do entorno, quando alguém precisa de um hospital público, precisa correr ao Hospital de Santa Maria do Gama, lá no Distrito Federal. Não se atende, não se tem hospital público no entorno. Como também não se há essa mesma demanda para o Nordeste goiano, por exemplo. Portanto, as poucas unidades que se tem, além de Goiânia e região metropolitana, não estão sendo administrados pelas OSS. Nós vamos romper os contratos das OSS porque nós queremos entender por que o governo do Estado de Goiás está passando uma responsabilidade a um setor terceirizado, sendo que você tem verba própria e verba federal para gerenciar a saúde pública. O governador tem muito a explicar e a responder. Por exemplo, quanto se ganha hoje um diretor de OS?
É estranho, é um segredo que está em 7 chaves e ninguém consegue entender. Onde estão os servidores públicos da saúde que não estão mais locados onde estavam, por conta das OS? A nossa proposta, Aline, João, é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Nós, do PSOL, vamos recuperar o laboratório do IQEG, que foi abandonado pelo atual governo. A partir do laboratório do IQEG, iremos subsidiar medicação gratuita à população. Isso para nós é fundamental. Vamos implantar também o programa Saúde em Casa, ao qual vamos dar uma outra visão de saúde pública. Não é a população que precisa buscar a saúde, o hospital, mas a saúde vai se colocar à disposição da população. Uma equipe formada por médicos, enfermeiros e agentes de saúde irá atender a população em domicílio. Um atendimento preventivo, comunitário, para que a gente possa, de fato, para que nós possamos mapear os problemas da saúde pública e agir quando for necessário. É inverter a lógica da saúde pública. O senhor chegou a criticar a comemoração do governo do estado da colocação no IDEB na semana passada. Por quê? Não sei se foi a comemoração. O que eu coloquei em xeque são os critérios avaliativos do IDEB para o resultado. Olha, eu sou professor da rede pública municipal em Valparaíso, concursado pela prefeitura, e fui professor de contrato pela rede estadual durante algum tempo da minha vida. A minha esposa é professora concursada há 12 anos pela rede estadual. Como funciona o estado de Goiás, a educação do estado de Goiás, em quase toda a sua maioria das unidades de ensino? Escolas que não possuem autonomia. Só um dado, até para aproveitar, Folha de São Paulo, há 4 anos atrás, apontava que mais de 72% das escolas públicas brasileiras não possuem bibliotecas. Ora, não se há um incentivo à leitura. Portanto, esse dado deságua também aqui no estado de Goiás. Trabalhei nas escolas estaduais e todas elas, quando não se tinha biblioteca, os livros estavam sendo precarizados, abandonados, não eram utilizados, ficavam em salas trancadas. Escolas sucateadas. Como professor de contrato temporário no estado de Goiás, eu levei 90 dias para receber o primeiro pagamento. O salário do governador Marconi Perillo não atrasa 90 dias. Cumpre-se CLT para o lado dele, mas não se cumpre para os trabalhadores. Um professor do estado de Goiás, para cumprir a chamada carga horária, era obrigado, se formado em matemática, a pegar, por exemplo, disciplina em química, física, língua portuguesa, geografia. Isso é verdade. É uma denúncia séria ao qual eu estou fazendo aqui. Portanto, o professor tinha que lecionar todas as disciplinas e isso é proposital. Porque se a população não recebe uma educação de qualidade, essa população não terá condições, ela, de realizar as transformações sociais tão fundamentais. Portanto, o que eu questionei do IDEB foram os critérios para avaliação. Logicamente, seria um motivo de orgulho para nós se a educação do estado de Goiás de fato fosse primeiro colocado, especialmente onde eu dei aula, no ensino médio. Entretanto, existe uma política nas escolas, inclusive, pela retenção, pela não retenção, pelo favorecimento a números. A população do estado de Goiás, isso passa pela educação, ela não é vista como um ser humano, que possui complexos, sonhos e problemas, mas ela é vista como um número. É um número que vem estar na estatística de aprovados, de reprovados, estatística de quem está preso, quem não está, quem está empregado, quem não está. Nós não vamos tratar você como um número. Portanto, vamos tratar você como ser humano com suas complexidades. A educação terá um outro viés. E eu espero, sinceramente, que haja critérios mais transparentes nas próximas avaliações, porque sei, como professor, que os professores do estado de Goiás são verdadeiros heróis por realizar um trabalho maravilhoso que realizam nas péssimas condições e nos péssimos salários que ganham. E os nossos alunos são sedentos de conhecimento. O que falta é investir pesado em educação. Candidato, existe hoje uma grande parcela da sociedade que critica a possibilidade da implantação de políticas socialistas no Brasil.
Como é que o pessoal lida com isso? Qual que é a reflexão que o senhor faz sobre isso? Aline, o que falta realmente é termos um pouquinho mais de conhecimento daquilo que são chamadas políticas socialistas. O socialismo nada mais é daquilo tudo que nós estamos pregando durante esses 2 meses e pouco de campanha. Igualdade social, combate à corrupção, desconcentrar a riqueza nas mãos de tão poucos e redividi-la para toda a população de forma correta. E é isso que nós estamos defendendo. Quando, por exemplo, eu defendo que eu não quero mais as OS na saúde, que eu não quero mais a privatização da CELG e da Saneago, que eu não quero mais a militarização do ensino público, quer dizer que nós temos que trazer todas essas estatais e essas instituições importantes para o Estado de Goiás para as mãos do povo, através dos gestores que foram eleitos democraticamente com dinheiro público. É um absurdo, por exemplo, nós estamos já praticamente entregando a CELG. O governo está vendendo a CELG, mas vai aumentar, né, a conta de energia da população do Estado de Goiás. As nossas estradas, todas estão sendo privatizadas, é o pedágio, mas nós pagamos os impostos sobre as estradas. Não era necessário ter privatização. Portanto, o socialismo é a defesa de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Nós, muitas vezes, somos apontados como candidatos ideológicos que defendem ideologia. É verdade, eu defendo uma ideologia de igualdade para todos. Entretanto, os candidatos da direita, os 4 primeiros aí das pesquisas, todos são da direita, liderados pelo senhor Marconi Perillo, também possuem uma ideologia. A ideologia da direita é a seguinte: vamos sucatear a questão pública, vamos destruir tudo para justificar as privatizações. E nós não vamos aceitar. Chegamos agora à segunda parte desta entrevista. É a parte na qual os leitores e internautas enviam as suas perguntas. Você também ainda pode enviar a sua pergunta usando a hashtag EntrevistasAR, pelo Twitter, Facebook ou Instagram. Pelo WhatsApp também você pode mandar, o número é este que está aí na home do jornal do lado direito. Aline, quais são as primeiras perguntas? Candidato, a primeira questão, o senhor até já passou por ela aqui, mas eu acho que vale a pena a gente conversar mais um pouco sobre isso. Claro. A Sheila, ela conta que ela está morando, Sheila Moniz, aqui de Goiânia. Ela conta que ela está morando aqui em Goiânia, mas ela é de Brasília e conhece bem os problemas do entorno do Distrito Federal. Ela questiona: candidato, uma das coisas que mais castiga a população do entorno é o transporte público caro e precário. Qual a solução para minimizar esse problema? Tem mais alguma coisa a acrescentar, fora aquilo que o senhor já... Olha, Sheila, né? Isso. Sheila, você conhece a nossa realidade, a realidade do entorno de Brasília, de fato. Inclusive, é importante colocar que, a partir das lutas de junho de 2013, quando a população do país foram às ruas, nós fomos às ruas protestar e lutar por mais dignidade, mais educação, mais saúde, a partir da luta das tarifas do transporte, que teve força aqui em Goiânia, inclusive, nós no entorno estávamos lutando contra o monopólio da empresa Napolina, que você sabe muito bem, Sheila, e população do entorno, uma empresa ruim, que detinha durante décadas o monopólio e que não era questionada porque descobrimos, financiava campanhas políticas. Campanhas como, por exemplo, esses magnatas representados por Marconi e sua trupe. Portanto, nós conseguimos, com o povo, nas ruas, nas movimentações sociais, nós quebramos esse monopólio. Entretanto, foi colocado um novo monopólio, trocou 6 por meia dúzia. Sabemos que não vai resolver o problema. Nós precisamos é que haja mais opções de transporte público. Queremos e vamos implantar uma empresa pública de transporte. Entretanto, só isso também não vai resolver. Ativar a linha férrea entre Lusiânia e Brasília com transporte de passageiros, além de facilitar e ajudar, também será um transporte barato e limpo. E vamos também estudar o VLT para o entorno de Brasília e, aliás, para todo o estado de Goiás. São algumas das propostas que nós temos para o transporte público, mas queremos também dialogar com a população, ouvir a população, especialmente aquela que sofre todos os dias com transporte precário, ruim e ineficiente. Acredito até que nosso programa eleitoral de hoje à noite
o tema já seja esse, transporte público. Eu vou emendar uma pergunta minha agora. À vontade, Aline. Já que a gente falou de VLT, é possível implantar um VLT sem parcerias privadas, parceria público-privada? É possível fazer isso? É possível porque você tem dinheiro para isso. Basta que você tenha dinheiro e força de vontade. Nós vamos dialogar com quem tiver que dialogar. As instituições colocadas estatais e as oficiais. Não há nenhum problema, por exemplo, de buscar a ajuda de quem nós temos que buscar, da União. O VLT já é algo que está sendo avançado para todo o país. Não é uma invenção para o estado de Goiás. E é um transporte alternativo. Quanto mais opções do transporte nós dermos à população, melhor será para a solução caótica que está aí. Que não é só do estado de Goiás, né? É um problema, e ali no caso do entorno, e também algumas regiões metropolitanas para o estado de Goiás, que é o problema da conurbação. Conurbação, ou seja, as cidades perderam a sua identidade. Elas se misturam, não se há limite. Onde se inicia uma, termina a outra. Resultado direto da especulação imobiliária, do crescimento desordenado, da falta de planejamento urbanitário. Portanto, o transporte torna-se também responsável direto e também vítima desse processo de conurbação. Vamos sim buscar a união, os recursos necessários para que a gente possa, de fato, implantar as políticas públicas em transporte público e coletivo para o estado de Goiás. A gente tem mais uma pergunta sobre o entorno de Brasília. A Mara Regina, aqui de Goiânia, ela questiona, ela pergunta, o que o senhor acha das propostas de desmembrar o entorno do DF? Tirar essa região de Goiás e passar para o DF? O governador Marconi Perillo, ele não gosta de ir em debates, não tem ido, não tem respondido, ele não quer debater, não quer discutir eleição. O processo dele é licitação, ou seja, vende tudo, loteia tudo, entrega para o setor privado. Mas ele não vai, mas mandou um representante, que é o Alexandre Magalhães. É o representante do Marconi Perillo, é o candidato deles. E ele tem defendido essa ideia excludente de tirar o entorno e transformar no estado do Planalto, que era a ideia lá de Paulo Otávio, Roriz, daquele povo que domina o Distrito Federal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu moro no entorno. Se toda vez que eu tiver um problema eu tiver que separar, a minha ação é pela exclusão social. Não é assim que se resolve. É uma ideia estapafúrdia, irresponsável, uma ideia impensada e insana do candidato do Marconi, Alexandre Magalhães. Temos que avisar o Alexandre, o Marconi, eu não sei nem quem mais, que nós vamos assumir o entorno de Brasília. Eu sou o candidato para falar que nós estamos pautando o entorno. Ninguém nunca pautou o entorno. Eu estou incluindo uma discussão que foi passada desapercebida durante todos esses anos. Nós vamos assumir o entorno e falar, é o estado de Goiás. Não vamos separar tudo quanto é problema, porque é uma ação excludente que nem passa pelo princípio da minha própria vida e da minha formação. Moro no entorno, minha filha estuda em colégio público do entorno, eu sou usuário do transporte público de lá e vou continuar lá. E quero que seja estado de Goiás, porque eu não moro no DF. E a população precisa ter esse respeito, esse carinho. Não aguentamos mais esses candidatos faraônicos, esses arautos dos outros, que o Alexandre é um arauto do Marconi, que veio dar o seu recado para poder apenas fortalecer as candidaturas que possuem poderio econômico. É um absurdo. Aliás, ele está mal assessorado também. Esses candidatos precisam contratar melhor seus assessores. Eu posso indicar até o número dos meus, que são os mais preparados. Eu queria avisar os leitores que ainda dá tempo de enviar a sua pergunta aqui para o professor Wesley do PSOL. Se você quiser perguntar pelas redes sociais, você pode formular sua pergunta colocando a hashtag entrevistasAR. O Twitter, Facebook e Instagram aceitam essas perguntas. A Carol está aqui recebendo as perguntas. E você também pode enviar pelo WhatsApp do jornal, que é este número que está na home do lado direito. Tem mais pergunta, Ale? Tenho mais uma pergunta aqui de leitora, é a Gisele Silveira. A outra foi a Mara Regina, né? Mara, muito obrigado pela pergunta. Isso, exatamente, Mara Regina, exato. Tem também a Sheila Moniz. Isso, a Sheila Moniz foi a primeira. E agora é a? Gisele. Gisele Silveira, aqui da capital. Candidato, nas suas propostas, o senhor cita que vai criar o programa Saúde em Casa. O senhor até chegou a comentar já isso aqui. Como isso funcionaria, já que já faltam médicos nos hospitais do Estado? Vai haver profissionais suficientes para atender em domicílio?
Pois é. E aí falam que as OS de saúde funcionam. Você não tem nem médicos, né? É um absurdo. Vai funcionar. Sabe por quê, Gisele? Funcionou no governo do Distrito Federal de 95 a 98. É um modelo que nem surgiu no Brasil. É um modelo que dá certo, sim. Nós iremos fazer concurso público, amplo e imediato, para que a gente possa atender essa demanda. Não apenas a médicos, mas a enfermeiros, agentes de saúde. Nós iremos ampliar o quadro. Para vocês terem uma ideia, em alguns municípios, e é uma verdade isso que ela colocou, no município de Alto Horizonte, de Cristalina, as pessoas só podem ter atendimento até quinta-feira, é quando tem médico. De sexta a segunda não se tem médico. As pessoas não podem passar mal. É um absurdo, é uma vergonha, mas nós iremos fazer. Vamos também rever a questão dos cargos, salários e a hora da carga horária dos trabalhadores. A nossa proposta é que o trabalhador reduza a sua carga de 40 para 30 horas, recebendo o mesmo salário. Não há nada de estranho, dá para se fazer. Basta que possamos, de fato, combatermos a corrupção que está instalada na saúde pública, realizarmos concurso público, ampliarmos a rede de profissionais e darmos mais dignidade a esses profissionais. Agora, é necessário também a construção de novos hospitais, para o entorno, inclusive. O que não se pode admitir é que um hospital estadual em Valparaíso leve 16 anos, com dinheiro que você não sabe de onde veio, com muito desvio, com o Tribunal de Contas todo dia perguntando, hospital em Águas Lindas que leva quase 20 anos. É uma brincadeira. Tem que se ter seriedade na questão da saúde pública. A gente acabou de receber mais uma pergunta. Que legal. O Rafael Gonçalves, ele também aqui da capital, ele faz um questionamento. Quais são os projetos do senhor para o desenvolvimento da economia do Estado, para dar continuidade ao desenvolvimento da economia do Estado, já que o atual governo tem conseguido recordes na balança comercial? Também é questionável. Isso é extremamente questionável. O Estado de Goiás tem oscilado aí, Aline, entre 7ª e 9ª colocação no ranking dentre os estados mais ricos. Entretanto, eu vou citar apenas um exemplo, Rafael, do que está ocorrendo no estado de Goiás. Lá no município, eu até já falei aqui agora, no município de Alto Horizonte, nós temos uma das maiores rendas per capita do país, passando dos R$100 mil. É só fazer a pesquisa. Entretanto, ao chegar na cidade, não se tem nada. É estranho. Uma das cidades que deveria, pelo menos, ser uma das cidades mais ricas e desenvolvidas, não apenas do estado, mas do país, na prática está abandonada. E por que a renda per capita é tão alta? Porque o cálculo foi feito em cima de uma mineradora que existe na cidade, que concentra, a partir dos impostos, riqueza. É o mesmo problema de um estado que a riqueza está concentrada nos grandes latifúndios e nas empreiteiras. A riqueza do estado de Goiás, apesar de ser a 7ª ou 8ª, não está na mão da maioria da população. É uma riqueza concentrada nas mãos de poucos. O mesmo ocorre também em nível nacional. Hoje, 60% da riqueza do país está concentrada nas mãos de apenas 5 mil famílias. E não tem nada de justo nisso. Haja vista o que nós ocorremos aqui agora, recentemente, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um grande modelo daquilo que eu estou falando. Construímos, por exemplo, um estádio de futebol com valores exorbitantes em Manaus, aonde a população sofre ainda com malária. Quando a Copa do Mundo foi anunciada ainda em 2007, o povo foi às ruas para festejar, imaginando que com a Copa do Mundo e padrão FIFA, viríamos e teríamos investimentos pesados para o desenvolvimento do país. Não ocorreu. Por isso fomos às ruas no ano passado. Para o estado de Goiás, e aí agora é a resposta, Rafael, nós vamos fazer uma auditoria completa nas contas públicas do estado, na dívida pública do estado. Nós temos certeza absoluta que temos muitos problemas hoje em corrupção. Vou dar um exemplo para você e aos nossos ouvintes e telespectadores. O estado de Goiás hoje está sendo questionado pelo Tribunal de Contas por que o governador gastou 400 milhões de reais em propaganda e apenas 1/4 disso, um pouquinho mais de 100 milhões, foi aplicado em educação. É muita maquiagem, né, governador? Quer ficar bonito na foto.
Educação não é importante. Portanto, uma auditoria completa nas contas públicas. Vamos punir com rigor corruptos e corruptores que pegaram o erário público e estão endividando o Estado. O serviço público não pode virar cabide eleitoreiro de emprego. É mais ou menos assim. Alguns candidatos prometem: vota em mim que eu te arrumo 10, 15 vagas na escola, no hospital, onde quer que seja. Ele não pode fazer isso. São empresas públicas. Tem que se ter concurso público. Não pode ser barganha. E isso nós vamos acabar para o Estado de Goiás. Vamos enxugar a máquina e teremos receita para melhorarmos de fato, não em números, mas de fato a população do Estado de Goiás no que tange a economia do Estado. Além de enxugar o Estado, quais são as propostas para o desenvolvimento econômico do senhor, que foi perguntado pelo Rafael? Bom, continuando então na linha ainda do desenvolvimento econômico do Estado, nós iremos, por exemplo, taxar ou sobretaxar os poderosos do Estado e vamos diminuir o taxamento para os menores. Queremos também questionar por que algumas multinacionais chegam a pagar de impostos de 3% a 4% ou até são isentas, enquanto que o pequeno e o médio empresário, que precisam ter um fôlego maior, chegam a deixar 17% em impostos. Nós vamos rever essa situação e vamos investir pesado também nos chamados polos industriais e tecnológicos para o Estado de Goiás, que vai fomentar emprego, renda, tecnologia e o desenvolvimento econômico, que nós estamos chamando de tecnópolis. As tecnópolis, então, serão centros tecnológicos e industriais para desenvolvimento, gerando emprego e renda por regiões administrativas do Estado. Por exemplo, a Tecnópolis para a região Nordeste, ali em Flores de Goiás, vai ser incentivada para, por exemplo, cursos formados para a questão agrária. Seria mais ou menos isso. Seguindo ainda na linha da economia, a gente também acabou de receber uma pergunta do Wesley que eu acho que casa bem com isso. Como o senhor vai atender micro e pequenos empresários que precisam de acesso facilitado a fundos de investimento? Olha, nós vamos desburocratizar para esse micro e pequeno empresário. Porque tem um problema hoje no Estado de Goiás, que é a burocracia. O pequeno e o médio empresário para o Estado de Goiás ele é fundamental para a economia. Ele precisa ter facilidades no acesso e no investimento para o qual ele possa aplicar no seu estabelecimento. Porque o seu estabelecimento, inclusive, receberá garantias do governo do Estado e incentivos a partir do momento que ele, por exemplo, colocar o primeiro aprendiz, que ele começar a trabalhar lado a lado com uma educação pública de qualidade, dando oportunidade ao primeiro emprego. Bom, para ele, então, a nossa promessa é desburocratização e facilitar o investimento. Agora, ao empresário, eu queria falar rapidamente uma coisa que eu acho muito importante. Nós somos muito acusados também, a nossa candidatura, de não falar do empresário e não defender o empresariado. Isso é uma mentira. A verdade é que o empresário inteligente vai votar no professor Wesley, vai votar no PSOL. Sabe por quê, João? Sabe por quê, Aline? No governo do PSOL, o empresário não vai precisar deixar 30% de propina. O dinheiro é seu. Muito bem, chegamos agora à terceira parte desta entrevista, a parte na qual o candidato terá 10 minutos para fazer as suas considerações finais. Mas antes, eu gostaria de avisar para os leitores que enviaram suas perguntas, que não tiveram tempo de ser respondidas, que essas perguntas serão repassadas para a assessoria do candidato, que poderá respondê-las diretamente. Candidato, o senhor dispõe de 10 minutos para as suas considerações finais. Ok, João, Aline. Primeiramente, eu quero agradecer essa rica oportunidade do jornal A Redação. Hoje, no Brasil e no estado de Goiás, o processo eleitoral não tem sido resultado de uma democracia. Na realidade, nós do PSOL defendemos inclusive o financiamento público de campanha e defendemos uma profunda reforma política que possa dar condições igualitárias a todos os candidatos e as suas propostas para que você, o eleitor e a população do estado e a população do país possa, de fato, conhecer de forma democrática e limpa quem são os candidatos. Esse processo que está colocado hoje, ele apenas beneficia candidaturas do poderio econômico, candidaturas
fartas, com dinheiro. Quero chamar a atenção no seguinte: empresário que está financiando essas campanhas públicas, e nós somos contrários a esse tipo de financiamento, não faz financiamento, faz investimento. Depois das eleições, tem troco, tem retorno. Vão discutir quem ficará com a maior fatia do bolo. São vampiros do erário público. Aí virão então as fraudes, as licitações, os acordos, as empreiteiras. O serviço público virará um grande balcão de negócio. Portanto, chega disso. Sou morador de uma região excluída do estado de Goiás. Sou usuário do transporte público, da saúde pública. Sou professor da rede pública estadual. Sei dos problemas que nós, trabalhadores da população do estado, de fato enfrentamos. Não tenho atrelamento, como falei no início, a ninguém, nenhum desses políticos que estão ligados ou foram ligados a esses que aí estão. Somos resultados sociais das mazelas cometidas por esses aí. Por isso somos diferentes. A candidatura do PSOL está pautando pela igualdade social. Está se propondo a discutir de forma franca, aberta e corajosa, doa quem doer, seja com quem for, as verdades que precisam ser postas. E mais do que isso, nós aqui não estamos querendo discutir socialismo e trazer teoria marxista. Não. Nós estamos trazendo um conjunto de propostas, uma campanha propositiva, coesa e coerente, capaz de trazer à população uma oportunidade de fato resolvermos os problemas do povo. Como? Com o povo. Nós queremos defender o orçamento participativo. Nós vamos governar com você, através do concurso público. Nós iremos ouvir as comunidades e a população através das assembleias populares. Nós queremos dialogar com todas as formas institucionais do Estado a partir de um diálogo franco junto com a população e não feito de forma unilateral. Por isso, quero pedir o seu voto, um voto na mudança socialista, um voto radical na única opção que de fato dará condições para consolidarmos uma sociedade que seja mais justa, fraterna e igualitária. Eu sou o professor Wesley, o meu número é 50. Peço o seu voto também para a nossa candidata a presidente, Luciana Genro, 50. O seu voto para o senador Elber Sampaio, um homem íntegro, que irá moralizar aquela casa corrupta. O número dele é 500. Voto na chapa dos nossos candidatos a deputados federais e estaduais, especialmente ao professor Pantaleão. O professor Pantaleão você conhece, tem história, é um homem que vem desde a história da ditadura militar, um homem do povo, um trabalhador, um lutador, que tem pautado na sua própria vida a luta pela democracia. Portanto, esse é o conjunto de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, que nós, do PSOL, apresentamos à população nessa luta de Golias e Davi e Golias. Portanto, quero agradecer a oportunidade, pedir o seu voto e me colocar em inteira disposição para quaisquer eventualidade. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, João, muito obrigado ao jornal A Redação. Obrigada, professor. Nós que agradecemos a sua presença, professor Wesley, em nome de toda a equipe do jornal A Redação. E foi mais uma muito proveitosa entrevista que nós tivemos aqui hoje. Agradeço também a empresa que é nossa parceira nesta transmissão ao vivo, a Live. E agradeço ainda a jornalista Aline Mil e a toda a equipe de jornalistas que está nos bastidores desta entrevista. A Adriana Marinelli, a Carolina Pessoni, a Lorena Lara, o Wesley Porfírio, a Ana Carla Garrote e o Caio da Cinegrafia. Convidamos você para assistir à próxima edição desta rodada de entrevistas na sexta-feira, às 15 horas. Nosso candidato será o candidato Alexandre Magalhães, do PSDC. A cobertura completa desta entrevista que você acabou de assistir e de toda a série de entrevistas, você confere no jornal arredação.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até sexta-feira.